E aí, rapaziada, boa tarde. Meu nome é Matheus Ramon e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, a gente tá aqui em uma quarta-feira, 30 de outubro, e eu queria trazer uma reflexão que eu tive esses dias sobre relação de amizade, confianças. E eu queria trazer para vocês uma situação que rolou comigo recentemente, né? Que um amigo veio me visitar, né? Aqui na minha casa. E com ele veio, assim, a gente foi, né? Um amigo de muitos anos, muita confiança, zero trairagem. Esse vídeo eu quero que seja curto e direto, né? Mas vou tentar ser o máximo direto possível. E ele dormiu aqui, né? Na minha casa e teve a seguinte situação. A gente saiu, né? Fomos para a praia, a gente bebeu na praia, tomou banho no mar e voltamos para casa, né? E nisso, como ele é de outra cidade, a gente conhecer, né, os meus amigos daqui do bairro que moram próximo de mim aqui, para eu mostrar, né, quem são meus amigos, quem eu convivo, coisa que qualquer amigo que visita o outro faz para mostrar seu lugar e tal, porque eu sou de uma cidade, né, a capital, ele é de um interior. Então eu queria que ele conhecesse meus amigos aqui e tal, por ele ser meu amigo há 6 anos. Enfim, voltamos para casa, a gente ficou a noite inteira conversando, colocando os papos em dia, né? Ele vai ser pai. E com tudo isso, eu tinha um anel, né? Um anel de prata e uma corrente, né? Que eu sempre usei. Já estão comigo há um bom tempo já. E quando eu tirei essa corrente, eu boto sempre no guarda-roupa junto com a dedeira, né? Que é assim que chama o anel aqui onde eu moro, um anel de prata. E com isso, a gente ficou a noite inteira conversando, papo vai, papo vem. Estávamos até trabalhando em um som, né? Pra quem não sabe, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, mas eu acho interessante já, né, falar isso, que eu tenho vontade de ser artista, eu produzo sons, eu escrevo letras, né? Enfim, voltando para a história, estávamos aqui produzindo som, eu escrevendo letra, ele escutando o beat, que eu estava em ligação com o beatmaker no Discord, e a gente ficou conversando até umas 3h30 da manhã. Após isso ele foi dormir e eu também, eu apaguei, porque a gente estava cansado, a gente andou muito e pegamos o ônibus errado várias vezes, não sei como, acho que a gente estava bêbado já, não sei. Mas enfim, seguindo a história, ele foi para casa dele, tudinho, né? Ele veio para cá, para minha cidade a princípio para trabalhar, né? Ele trabalha de segurança em eventos, ele é promotor de eventos e sempre tivemos uma amizade sadia, não tive maldade com ele. Para vocês terem ideia, a amizade da gente começou ameaçando de Travazap. Sabe? Quem pegou a época do Travazap aí tá ligado, que era ameaça, ameaça. E se a pessoa tivesse iOS, que tava lascada, que íamos explodir o telefone dela com trava. E a gente marcou, né? A gente marcou de se conhecer para brigar. Mas a gente não brigou, né? A princípio nasceu uma amizade saudável, uma amizade que não tinha maldade, não tinha falsidade, talaricagem, né? E eu sou uma pessoa que dou muito valor à lealdade. E seja no amor, na amizade ou qualquer outro tipo de relação que exista, eu sempre dou valor à amizade. E uma amizade leal, uma amizade que seja recíproca aos meus esforços que eu faço por ela, né? Eu já me meti em brigas por causa desse moleque para defender ele, ele já se meteu em brigas minhas para me defender. Estando certo ou errado, a gente sempre tava parceiro parceiro. Mas aí ele voltou para casa, eu pela manhã, após ele ir embora, tomei um banho, fui comer. Quando eu fui procurar os meus anéis e a minha e o meu anel de prata, não estavam mais onde eu deixei, né? Não, a princípio a corrente estava, minto eu. O anel não estava. Aí ele já não estava mais aqui porque ele havia pegado a moto e ido embora, né? O moto Uber. E eu liguei pra ele. Falei, mano,
vamos chamá-lo de Lucas, né? Mas é um nome fictício. Lucas, ó, tu viu minha corrente e tal, assim, assado. E ele disse que não havia pego e que iria dar uma olhada na bolsa dele, sabe? E passaram-se alguns dias, né? E ele não me respondeu, mas eu já era acostumado com isso porque desde que ele ficava no interior que ele morava, tínhamos assim pouco contato, né? Por eu trabalhar muito, né? Eu trabalho com construção, pintura de casa, enfim, eu sempre estava longe do telefone e a gente se falava quando dava. E ele não respondeu. Ele foi embora em uma quinta, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, que é hoje. Ele me responde, né? Ontem, na verdade, estou gravando esse vídeo hoje. E isso que ele fez me deixou reflexivo e ao mesmo tempo esperto, né? Porque eu aprendi mais uma. E eu vou dizer para vocês que assim foi muito interessante pelo fato de eu perceber o seguinte: não importa quanto você considera alguém, não importa o seu tempo de amizade com ela, sabe? Se você considera o seu tempo de amizade com um amigo seu uma coisa, vamos dizer, relevante para sua amizade, você só está se iludindo, né? Porque ele me mandou um texto enorme dizendo que eu perdi a consideração, né? Tá aqui, tá, ele me mandou um texto, mas eu apaguei, né? Porque eu não queria quebrar a cabeça com isso e tal. Até porque não vale o meu estresse, verdade seja dita. Então assim, eu conversei, aí ontem mandei um áudio pra ele, e aí mano, nada do anel, achou no meio das tuas coisas e tal. E ele me mandou um texto, que tipo, tinha que dar 3 roladas pro texto acabar, sabe, no escuro do telefone. Então, ele me falou o seguinte no texto, para resumir em poucas palavras, porque ficou igual um jornal. Ele me disse que não achou o anel na bolsa dele, o que eu já esperava, para falar a verdade, né? E disse que se estressou, que eu joguei a amizade dele no lixo, que eu fiz errado em acusar ele, tá? Mas já já eu vou entrar no meu ponto, porque eu quero que vocês entendam o meu lado. Assim, disse que eu fiz errado em acusá-lo, mas assim, se vocês forem analisar as circunstâncias, só estava eu e ele no meu quarto, né? E pouquíssimas pessoas, pouquíssimos amigos vêm em minha casa, sabe? E não tinha outra pessoa que poderia ser, mas eu não acusei, justamente pela inocência de ser meu amigo há anos, nunca imaginei que ele faria algo assim, né? Mas é aí que eu me enganei. Outros amigos meus já fizeram coisas parecidas para me prejudicar, para fazer perder e tal, mas ele não. Até então tinham se passado 7 anos de amizade e ele nunca havia apresentado nada dessas coisas e tal. Porém, eu, quando conheci ele, há um bom tempo atrás, né, no começo da amizade, ele é uma pessoa que tem assim, os problemas, né, psicológicos e, enfim, vezes ele me falou que ele tinha algo que se chama cleptomaníaco ou cleptomania, né? Enfim, entenda como quiser, que é o vício por roubar, a compulsão por roubar, que é roubar por motivos, tá? Tô com essa carteira aqui, é a minha carteira, tá no bolso, eu deixo aqui em cima, uma pessoa com cleptomaníaca passa, leva a carteira, mas nem queria roubar, nem precisava do dinheiro, não precisava do cartão, não precisava de nada que estava naquela carteira. Então, ele havia me dito isso, eu guardei essa informação na mente porque a minha memória é boa para guardar momentos, falas, é, enfim, eu guardei isso na mente e eu falei para ele, não, mano, você me falou que tinha, né, esse transtorno e eu não ia julgá-lo, né, porque realmente era um anel de prata, de cifrão, um cifrão de prata grandão, né, que eu havia comprado me dado de presente no meu aniversário. E ele achou um absurdo eu ter acusado ele, mas saiu da boca do próprio indivíduo que
eu havia acusado ele injustamente, mas eu não achei, sabe? Porque as circunstâncias só indicavam uma pessoa. Se não fui eu, só podia ser ele, sabe? Porque ele passou a noite conversando comigo aqui, ele ficou em cálculo no beatmaker, como eu já havia falado. Enfim, ele me mandou esse texto dizendo que eu joguei a consideração, a amizade que tínhamos no lixo. E lendo esse trecho, eu fiquei a noite inteira, eu não consegui dormir. Fiquei a noite inteira aqui no PC, né, digitando, pensando, escrevendo como é que eu ia gravar esse vídeo. Quando, pra falar a verdade, tudo que eu tenho pra falar já é muito natural, não precisei escrever nenhum roteiro nem nada do tipo. Os pensamentos em relação à amizade. E eu falo tanto em amizade, porque é uma coisa que eu dou muito valor, a lealdade, essas coisas assim, sabe? Porque eu já fui uma pessoa que sofreu muito, né, com traições de relacionamentos, amizades falsas, invejosas, interesseiras, e por aí vai. E eu não tinha mais amigos, eu não gostava de sair, eu prefiro ficar na minha casa, fazendo meu dinheiro, guardando, pra curtir no futuro próximo, sabe? E eu não esperava esse tipo de reação dele. E eu me questionei, passei a me ficar me questionando o que é amizade pra mim agora, né? Eu, Matheus Ramon, quase 20 anos, né? Tô com 19, faço 20 em 4 de julho do ano que vem. E eu fiquei questionando-me o que é amizade, por que que essas, essas coisas, esses padrões, né, tendem a se repetir. Porque se eu falar pra vocês que isso não aconteceu outras vezes, eu tô mentindo. E o erro que você comete é depositar toda a sua confiança de que aquela pessoa não vai lhe trair, sabe? Mas é, a vida, né, o destino, entenda como quiser, coloca situações para você entender que não é bem assim que funciona. Né? Eu parei para perceber, sentado aqui no meu quarto sozinho, sentado no chão, não acreditando, né, que eu havia sofrido essa traição, vamos dizer assim. Não que eu acredite que ele pegou meu anel, né, que ele furtou a joia. Mas a princípio tudo acusava ele. Mas eu fui contatá-lo no Zap pra. No Zap não, no WhatsApp, perdão, é costume. Pra dizer pra ele o seguinte, mano, a amizade da gente vale mais que um anel de prata, sabe? Vamos deixar isso pra lá, eu posso comprar 20 desses aí, se eu quiser. Vamos deixar pra lá. Até então eu havia ficado chateado e havia mandado um áudio meu, assim, triste pra ele, emocionado, porque era um anel, uma joia, né, que tinha um sentimento, né, que eu trabalhei bastante para comprar e foi caro. Mas aí eu percebi que eu tenho que separar essas coisas. Pronto, é igual aquela carteira, fone, isso aqui se quebrar, compra-se novo, corrente se compram novas, joias se compram novas, e eu fui falar isso pra ele. Falei, mano Lucas, não precisa me pagar, vamos deixar isso pra lá e vamos seguir a amizade. Né? Ia chamá-lo para gravar o som, porque o beatmaker vai colar aqui para gravar o som. Enfim, a gente ia gravar um som junto, queria uma carreira com ele junto, porque a gente tinha o mesmo objetivo de ser artista, de ser reconhecido, de ter alguma relevância no mundo, né? Seja de uma forma que podemos ser nós mesmos. Porque a gente concordava com a ideia de que temos que ser mais autênticos, né, no mundo. E eu só desejei pra ele o seguinte, mano, eu só vim aqui dizer que não precisava pagar. E na linha de baixo eu falei o seguinte: se você prefere interpretar dessa forma, maravilhoso. Eu, se tivesse com o texto, mostraria pra vocês. Ou talvez nem mostraria, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Enfim, eu não quero expor ninguém. Até porque eu não sei se ele me considera mais ainda não, mas eu sei do meu caráter, eu sei a pessoa que eu sou. E eu não vou difamar ninguém, até porque eu não vou ganhar e nem perder com isso. Né? Eu só estou mesmo criando conteúdo aqui para poder expressar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu venho percebendo nesses meses sobre amizade. E fiquei triste, não vou mentir, mas desejei a ele só que Deus o abençoasse e que ele prosperasse na vida, que não tinha maldade nem mágoa nenhuma dele. Mas no texto ele disse que se eu visse ele na rua,
não falasse, evitasse, tratasse-o como um desconhecido. E o que eu quero que você entenda, cara telespectador, é que você não pode forçar ninguém a querer ter sua amizade. Eu acho que isso já tá meio óbvio, né? A gente tá em 2024, o ano onde relacionamentos não existem, é, amizade, eu finalmente entendi que virou piada, sabe? É triste, porque somos seres, né, sociáveis. O ser humano nasceu para viver em comunhão, com amigos, com a sua esposa, cônjuge, enfim. E eu venho percebendo, né, que tudo tem ficado muito artificial, né? Você só tem amigos no Instagram, você vai perdendo a essência um pouco de quem você é para tentar impressionar os outros, sabe? E outra coisa que eu esqueci de citar, que eu falei também, reforçando, foi que eu percebi que nesse texto que ele mandou, ele falou muito sobre ele, sobre que ele nunca faria isso e etc e tal, e eu percebi que tem muito ego envolvido nisso. Eu peguei e disse a ele que o ego dele acabaria com ele, como já acabou muitas vezes no passado, sabe? E ninguém é perfeito, sabe? Mas você tem que ser puro, você tem que dar o melhor de você, porque quando acontecer situações parecidas com a minha, você saber que seu caráter está intacto, né? Como você percebeu, eu só queria reatar, refazer as pazes, e essa pessoa simplesmente foi ignorante, grossa, me tratou com desdenho, com desprezo, né? Mandando o desprezá-lo se o visse na rua. E você tem que dar às pessoas o que ela quer, né? Dar às pessoas o que elas querem, né? E se você parar para notar, hoje em dia você só tem amizade se você correr atrás delas, né? Se você chegar para uma pessoa, seja um parente, um amigo, um tio, uma tia, eles só lhe procuram quando você pode proporcionar algo, seja um serviço para formatar um telefone, uma limpeza, pintar, né? O meu serviço, por exemplo, que é pintura, eles lhe procuram porque sabem que você pode proporcionar isso, né? E sabem que você não vai abusar no preço para cobrar, não vai querer cobrar o favor de volta, porque entende que da sua parte você é puro. Com você não tem por que cobrar, né? E isso em uma relação de família não pode acontecer, porque eu o tratava como um irmão, né? Eu o procurava e ele me procurava. Então assim, eu vi como uma traição enorme, sabe? A amizade virou uma coisa muito artificial. É o que eu tenho pra pensar assim. E se você parar, é a maior verdade. E se você parar pra pensar bem, né, parar pra olhar por outro ponto, né, as pessoas não gostam de você. Elas se interessam pelo que você pode proporcioná-las, sabe? Eu não sei se você já parou pra pensar nisso ou não, mas o ser humano é egocêntrico por natureza, né? Então todas as empreitadas, né, vamos dizer assim, do ser humano sempre vão carregar o egocentrismo, porque sempre fazemos coisas em prol do nosso benefício. E hoje, principalmente, né, com essa questão das redes sociais, que eu venho percebendo o quanto as relações estão ficando cada vez mais líquidas, né? Aproveitando que eu estou tomando água, e datem-se crianças, se você parar para pensar, sempre foi assim, sempre teve uma moeda de troca, e hoje em dia isso está mais preeminente por conta da tecnologia, né? Hoje o ser humano se mostra muito mais egocêntrico do que era no passado, por ele ter o acesso ao celular, né, onde ele pode ser quem ele quer, ou falar o que ele quer e pensar que não existe consequências, sabe? Mas eu não acredito mais em amizade entre adultos, sabe? A única forma que eu vejo de ter uma amizade genuína que vem em mente
seria só você estando em um relacionamento com uma pessoa, né? Um relacionamento genuíno, verdadeiro, que você gosta da pessoa, quer construir um futuro com ela, porque não tem outra forma de você ser amigo, né? E não existe nada mais maravilhoso do que você ser amigo do seu parceiro, da sua parceira, enfim. E o outro caso, né, que é um caso bem isolado, vamos dizer assim, é o caso de uma amizade infantil, a amizade de amigos, né? Seja amigos da sua época de escola, amigos da sua época de faculdade, eu não sei, da sua vida, estou dando exemplos. Né? Eu, por exemplo, era uma pessoa muito cercada de amigos. Tinha amigos na escola, amigos na rua de casa. Onde eu viajava, eu fazia amizades muito fácil, né? Para cidades próximas daqui que eu viajei, para festival, shows, enfim. Fiz amizades, muita gente diferente, sabe? E hoje em dia, não existe mais amizade genuína, né? Porque eu dei o exemplo da criança pelo simples fato de que a criança não tem ego, não tem ganância, não tem maldade, ainda não conhece isso, sabe? E pelo que aconteceu esses dias, eu finalmente entendi que a amizade genuína não existe. Tudo tem a maldição do ego por trás e é bem melhor a pessoa ficar sozinho e levar uma vida só. Eu não digo para sempre, mas por uma boa parte, né, da sua caminhada, da sua correria. Porque eu entendo que, né, você, assim como eu, teve uma infância cheia de amigos que gostavam, que brincavam com você, iam dormir na sua casa, né, saíam com você, chegavam tarde da noite. Que seja difícil viver sozinho e tal. Porém, o mundo, quanto mais você cresce, você percebe que não é um mar de rosas. Né? O mundo é um lugar sujo e as pessoas são sujas. Né? O ego é uma bosta, dizendo em poucas palavras, o ego é uma bosta. E tudo tem um pouco da questão da pessoa querer ser melhor que você, né? Ter coisas melhores que você, levar uma vida melhor que a sua, sabe? E se você tem amigos que te seguem, né, em redes sociais, não pense que é pra aplaudir suas conquistas ou pra, sei lá, te acompanhar de alguma forma, sabe? Na amizade, enfim, saber onde você tá, com quem você tá, o que tá fazendo, essas coisas você não tem amigos assim, né? Essas pessoas têm interesse na sua vida, né? Porque eles querem metrificar se eles estão acima ou abaixo do seu padrão de vida ou das coisas que você faz. Se você está melhor ou pior, concorde você ou não, é a minha visão de mundo, sabe? Eu não vejo outro motivo hoje em dia para as pessoas terem redes sociais. Eu mesmo tenho Instagram porque eu quero trabalhar com a internet, eu quero crescer com isso, né? E eu venho passar aqui no canal, nesse vídeo, aliás, a minha visão de que tudo entre adultos tem interesse genuíno, existe falsidade, existe ego, né? Como eu havia citado lá no começo do vídeo, ele falou muito sobre si, que ele não era isso, que ele não era aquilo, né? Mas, para resumir em poucas palavras, tudo. Não acredite em amizade entre adultos, né? Tudo gira em torno de interesses. Amigo de verdade mesmo é só quando você é criança ou está em um relacionamento, novamente ressaltando, genuíno, onde você e aquela pessoa são parceiros, né? Fora isso, a amizade para mim não existe. Tem muita hostilidade, competição, comparação e muita metrificação. E muita inveja. Resumindo, é muito ego. E hoje eu falo isso de boca cheia. E para quem usa o discurso de ai, é porque o ser humano tem uma essência divina, o ser humano é uma entidade que veio dos céus,
Não, cara, não. Se não fosse pelo ser humano, não existiria fome. Perdão, se não fosse pelo ego do ser humano, não existiria fome, não existiria guerra, não existiria maldade, né? E voltando, aproveitando, né, o ponto que eu ressaltei das redes sociais, é, o Instagram, o TikTok, né, principalmente, que eu não uso mais esse troço, é, tem deixado as pessoas mais mesquinhas, porque vem distorcendo a realidade, né, delas, distorcendo o que é o mundo real. E elas tendem, né, a ficar mais egoístas, mais sujas. E eu acho que esse vídeo já foi mais longe do que deveria, mas eu precisava me expressar, precisava falar e fazer você entender que, cara, é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? É melhor um pássaro na mão do que dois voando, como dizia uma música que eu escuto bastante. Enfim, cara, o que eu tenho pra te dizer, passar de reflexão nesse vídeo: cuidado com quem você confia, cuidado com quem você põe na sua casa, com quem você mistura a energia do seu ambiente, né? E é isso. Se você discorda de algo que eu falei aqui, se você tem alguma opinião, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar responder, vou amar conversar com você. Deixa aqui sua opinião, deixa aqui seu like, se inscreve. Me ajuda a crescer esse canal, né? Porque sempre foi uma vontade minha ter um canal para expressar meus pensamentos. Enfim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.